Fala galerinha de álgebra linear, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Alexandre e nós iremos hoje aprender sobre determinantes matriz de ordem superiores. Mas Alexandre, que são matrizes de ordem superiores, são matrizes maiores, né? Vou bater maior que 3 por 3, ou seja, são matrizes 4 por 4, 5 por 5, que não é tão fácil assim para encontrar determinantes como uma matriz 3 por 3 ou 2 por 2 que a gente aprendeu na aula passada. Se você não sabe encontrar determinantes de matriz de ordem 3 por 3 ou 2 por 2, assista às aulas anteriores que eu expliquei direitinho como se faz, tá bom? Aqui nessa aula nós iremos aprender matrizes de ordem maior que 3 por 3, ou seja, 4 por 4, 5 por 5 também. Acho que 4 por 4 já é o suficiente, né? 5 por 5 já complica um pouquinho, mas de qualquer forma, usando a expansão de cofatores e a fórmula de Laplace, que praticamente é a mesma coisa, né? A gente usa a expansão de cofatores na fórmula de Laplace. Então, isso aqui é basicamente a mesma coisa. Mas Alexandre, o que são cofatores e o que é a fórmula de Laplace, a gente vai aprender direitinho nessa aula. A nossa aula 44. Vem comigo. Então, cofatores, o que é? Então, pessoal, quando a gente encontra uma matriz, nesse caso a gente encontra uma matriz 3 por 3. Mas, Alexandre, você falou que são matrizes maiores, de ordem 4 por 4. Sim, mas para exemplificar, eu usei a 3 por 3, porque nós podemos também usar a expansão de cofatores e matriz 3 por 3 para encontrar determinantes. A gente só fez aquele cálculo de repetir a coluna nas matrizes 3 por 3 para facilitar, tá bom? Porque é mais fácil, né, do que usar a expansão de cofatores. Mas nós poderíamos usar a expansão de cofatores em matrizes 3 por 3 também. Mais indicado é matriz 4 por 4, porque não há outro meio senão a expansão de cofatores e a fórmula de Laplace, que é basicamente a mesma coisa que eu acabei de explicar agora há pouco. Então, vamos lá. Nós temos a matriz 3 por 3. Então, o que é cofatores? Então, o cofator é o número que a gente vai encontrar para fazer cálculos no futuro, um cálculo bobo, é só uma multiplicação que a gente vai fazer e assim a gente encontra o determinante dessa matriz 3 por 3 ou de matriz 4 por 4. Primeiro passo, quando eu encontro uma matriz 3 por 3, é simplesmente escolher uma coluna ou linha. Eu escolho uma coluna ou linha para eliminar, não eliminar de verdade, né? Eliminar hipoteticamente. Então eu escolhi aqui a terceira coluna. Show! Então nós sabemos aqui, né? 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Então eu escolhi a terceira coluna. Note que a terceira coluna vai ser fixa. A terceira coluna vai ser fixa porque eu escolhi ela como fixa. Então simplesmente eu vou alternar entre as linhas. Não entendi, Alexandre. Eu eliminei a terceira coluna, certo? E no primeiro caso, eu irei eliminar a primeira linha. Vai me sobrar uma matriz aqui embaixo. No segundo caso, eu eliminei a linha do meio, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Certo? É exatamente isso que a gente está vendo aqui. Me sobrou uma outra matriz, ó, a matriz 2, menos 4 e 1 e 2, certo? A coluna 3 já está eliminada, tá bom? É fixa. E no terceiro caso, eu vou eliminar a terceira linha. Vai me sobrar uma matriz aqui em cima bonitinho. Então, cada eliminação vai ser um cofator. O cofator, na verdade, é determinado pela letra A maiúsculo, né? Esse Azinho maiúsculo aqui bonitinho. A e J. Então, o A e J é o cofator, certo? Alexandre, mas o que é o I e o que é o J? O I e o J, o I é a linha eliminada e o J a coluna eliminada. Quando eu eliminei aqui a terceira coluna, eu já sei que o meu J vai ser sempre 3. Aqui você conta os cofatores, vão ser 3 cofatores. Matriz 3 por 3, 3 cofatores. Matriz 4 por 4, 4 cofatores. E assim por diante. Então eu fixei uma coluna, poderia fixar uma linha? Poderia. E alternar entre a coluna? Sim, sem problema nenhum. Nesse caso aqui, por critério meu, eu simplesmente fixei uma coluna. Então no primeiro caso vai ser o que? A3, né, que é o J aqui, mas aqui na frente vai ser o que? Vai ser o 1, que no caso eu eliminaria a primeira linha. Então esse vai ser o meu primeiro cofator. E o meu segundo cofator vai ser o que? Vai ser exatamente o que está aqui visível. Vai ser a terceira, né, o J vai ser 3 e a linha vai ser 2, então vai ser o meu A23, então vai ser meu cofator A23, na qual 2 é a linha eliminada e 3 a coluna eliminada. E o meu terceiro caso seria o 3 fixo, né, que é o J é fixo, na frente vai ser o I vai ser o que? Vai ser a terceira linha, então vai ser o A33, então esse vai ser o meu terceiro cofator, tá bom? Aí a gente já começa a fazer os cálculos. Então, vamos fazer aqui bonitinho, vamos lá. Então, o A e J eu sei que é o cofator. O I
é a linha eliminada e o J a coluna eliminada. E esse menos 1 aqui, Alexandre, tem um menos 1 aqui. Esse menos 1 é da fórmula, tá? Esse menos 1 sempre vai existir, tá certo? E tem o I mais J aqui, esse menos 1 é elevado à potência I mais J. Então, I mais J a gente sabe, a gente aprendeu. I é linha eliminada, J é coluna eliminada. Isso vale para tudo, tanto para esse IJ aqui, tanto para esse I mais J aqui, tanto para esse IJ aqui. Isso vale para todos, tá bom? O meu cofator AIJ vai ser o menos 1 elevado a I mais J. E vai ter o que? Um det MIJ. O que é isso, Alexandre? Esse aqui vai ser o determinante da matriz que sobrou. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu fixei a terceira coluna. Então vai ser o que? Vai ser A3, né? Que é a terceira coluna. A linha que eu estou alternando aqui, nesse caso, eu alternei já para 2. Eu usei a primeira, supondo que eu tivesse usado. Agora eu estou usando a segunda linha. Então vai ser o meu cofator A2, 3. Show de bola. A é só uma letra simbólica, 2 é a linha eliminada, 3 é a coluna eliminada. Então o menos 1 sempre vai existir. Tá aqui bonitinho. I mais J. Quem é o I? É o 2. 2 mais o J. Quem é o J? É o 3. Mais 3. Certo? Vezes, né? Vezes determinante da matriz que sobrou. Quem é a matriz que sobrou? É esse aqui, o 2, o menos 4, 1 e o 2. Determinante dessa matriz a gente sabe fazer, não sabe? É só multiplicar a diagonal, né, principal e subtrair pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. A gente aprendeu isso nas aulas passadas. Então, vai ser esse MJ é M2, 3, né? Que é a segunda linha, terceira coluna. Note que esse menos 1 aqui só vai servir para trocar o sinal desse determinante. Somente para isso. Somente para isso. Se aqui essa soma for ímpar, esse menos 1 vai continuar sendo menos 1. Automaticamente vai mudar o sinal do determinante. Se o determinante for positivo, ele vira negativo. Se for negativo, ele vira positivo. Até porque o menos 1, né, multiplicado por qualquer número, ele muda o sinal desse número, né? Alexandre, mas se for par, se for um 2 mais 2, se for 2 mais 2, não irá mudar o sinal determinante, não valerá para nada. Simplesmente você ignora ele, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Porém, menos 1 vezes qualquer coisa vai mudar o sinal dessa qualquer coisa. Então, vamos fazer bonitinho? Vamos lá. Então aqui, ó, eliminando a segunda linha, né? A linha 2 é a coluna 3, né? Sempre lembrando que a gente escolhe um fixo, né? A gente vai aprender isso no nosso exercício direitinho. Então aqui, ó, o que sobrou? A matriz M23 é essa matriz, né? Que sobrou, que é o que a gente consegue enxergar aqui, que é 2, o menos 4, o 1 e o 2 na mesma posição. Linha, coluna, tudo bonitinho, tá bom? Então o determinante de M23 é igual a 8, porque simplesmente multiplica 2 vezes 2, 4, né? Menos, que é da fórmula, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Esse menos troca o sinal do menos 4, fica 4 mais 4, que é igual a 8. Já tem um determinante dessa matriz, então eu já posso substituir. Então vai ser o que? Vai ser o A23, A simbólico de cofator, 2 linha eliminada, 3 coluna eliminada, que é o AIJ, menos 1 da fórmula I mais J. I é 2, J é 3. Isso aqui vai me dar ímpar, não vai? 2 mais 3 é 5. E qualquer número negativo elevado a uma potência ímpar, ele continua negativo. Então, automaticamente, ele vai mudar na multiplicação aqui pelo determinante, ele vai mudar. A gente encontrou o determinante da matriz M23. Quem é? É 8. Então, 8 é positivo, né? Automaticamente vai virar negativo. Por quê? Porque esse menos 1 irá continuar sendo menos 1 porque está na potência ímpar. Aqui, ó, esse é o cofator. E refazendo aqui bonitinho, o menos 1 continua sendo menos 1 porque está na potência ímpar, vezes o determinante aqui, ó, esse determinante dessa matriz aqui que a gente encontrou, vai vezes 8, que vai trocar o sinal. Então, qual é o cofator A23? O cofator A23 é igual ao quê? É igual a menos 8. Então, encontrei o cofator, Alexandre? Encontrou um cofator. Você poderia encontrar vários aqui. Você encontrou o cofator A23. Vai existir o cofator A13, que é a primeira linha, né, que a gente fixou a coluna, então a gente só vai mudar a linha, o A23 e também o A33, que é a terceira linha, terceira coluna. Aprendemos uma noçãozinha básica de cofatores, vamos continuar nossa aula e vamos aprender a fórmula de Laplace. O que é a fórmula de Laplace?
Essa fórmula nos diz que o determinante de uma matriz vai ser igual à soma dos elementos de qualquer linha ou coluna multiplicado pelos seus respectivos cofatores. Não entendi nada, Alexandre. O determinante da matriz que a gente vai escolher, da matriz 4×4, por exemplo, vai ser igual à soma dos elementos de qualquer linha ou coluna fixa, né? Lembra que a gente encontrou uma coluna e linha fixa multiplicada pelos seus respectivos cofatores, ou seja, cada cofator vai ser multiplicado por um elemento daquela coluna fixa ou linha fixa, né? Que você pode escolher uma linha também, sem problema nenhum. Nessa a gente vai encontrar o determinante. Então a ideia é diminuir a ordem da matriz no cálculo de determinante, porque o cofator é obtido diminuindo uma linha e uma coluna. Se você não pegou isso aqui, não se assuste, nós vamos aprender na prática como a gente faz. Então vamos lá. Nós temos a matriz aqui 4×4, 4 linhas e 4 colunas. Então de cara eu já fixei aqui uma coluna, fixei a coluna 3. Mas Alexandre, por que você escolheu a coluna 3? Porque ela tem maior quantidade de zeros. Mas por que encontrar uma coluna ou linha fixa com maior quantidade de zeros? Para facilitar os cálculos. A gente vai multiplicar cada cofator com cada elemento. O primeiro cofator vai ser multiplicado com 0, o segundo cofator vai ser multiplicado com 1, o terceiro cofator vai ser multiplicado com -1 e o quarto cofator vai ser multiplicado com 0. Mas lembre-se que qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, automaticamente, a gente não precisa fazer cálculos para encontrar o primeiro cofator, porque vai ser multiplicado por 0 depois. O nosso objetivo, sempre quando for escolher uma linha, uma coluna, no caso a gente escolher uma coluna, é simplesmente procurar aquela que existem mais zeros possíveis, tá bom? Então, beleza, fixei uma coluna. O que eu faço agora? Então, ó, essa é a fórmula de Laplace, tá bom, pessoal? Essa é justamente a fórmula de Laplace. Primeiro passo, escolher uma linha ou coluna para realizar a expansão de cofatores. Foi o que eu acabei de fazer. A dica é sempre mais vantajoso escolher a coluna que tem mais zeros, que eu acabei de explicar. Qual o segundo passo? Determinando os cofatores. Agora nós iremos determinar os cofatores. Então, qual é a fórmula? Essa é a fórmula. O A, que é o símbolo, I, que é a linha eliminada, J é a coluna, né? A gente já fixou uma coluna, o J a gente já tem, o J vai ser o 3, menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz que sobrar, tá bom? Sempre assim. Eu fixei uma coluna, tá, de azul, e vou alternar entre as linhas, beleza. Simplesmente, terceira coluna, primeira linha, tá certo? Qual a matriz que sobrou? Eu vou fazer a matriz que sobrou aqui para ficar bonitinho, para não ficar nada perdido, né? Então a matriz que sobrou foi 2, 3, menos 2, 0, 2, 3 e 3, 1 e 2. Essa matriz bonitinha aqui. E essa matriz eu chamo de quê? Eu chamo de M, simplesmente porque é uma matriz, eu chamei de M, né? A identificação dela vai ser 1, 3, que é linha eliminada e coluna eliminada. Então meu cofator o que? Meu cofator A13. Alexandre, vão existir 4 cofatores? Sim, porque você vai mudar depois dessa linha para a linha de baixo, depois para a linha de baixo, depois para a linha de baixo. Ou seja, esse 1 vai mudar para 2, para 3, para 4. O 3 irá continuar a mesma coisa, porque a coluna é fixa, ou seja, o 3 é fixo. Então meu cofator A13 vai ser o que? Ah, Alexandre, vai ser o -1 que é da fórmula. Exatamente, -1 que é da fórmula. Tá ali bonitinho aqui. Mas esse -1 é elevado a I mais J. E quem é I mais J? I é a linha. J é a coluna. Então vai ser 1 mais 3 vezes determinante da matriz M13, que é essa matriz aqui que a gente viu, que sobrou aqui bonitinho. Lembrando aqui, ó, aqui vai ser par. Né? Aqui vai ser uma potência par. -1 numa potência par, número negativo numa potência par, né? Torna-se positivo. No caso aqui o -1 irá tornar positivo e não irá valer nada, né? Porque ele vai ser multiplicado com determinante, não irá alterar determinante nenhum. Qual o segundo passo? Eu vou alternar agora para a segunda linha. A coluna continua a mesma. Qual foi a matriz que me sobrou? O M23. Segunda linha, terceira coluna. É essa matrizinha aqui. Qual vai ser o meu cofator? Deixa eu ver, Alexandre. Vai ser o A, que é o símbolo do cofator. Isso, A, que é o símbolo do cofator. O Azão. A23, porque é segunda linha, terceira coluna. Exatamente, A23. Exatamente. Vai ser igual a -1, que é da fórmula I mais J, 2 mais 3, né? Linha mais coluna. Que isso aqui vai me dar uma potência ímpar, né? Vai ser 5. E o -1 vai continuar -1. Ou seja, o determinante que quando for multiplicar pelo determinante dessa matriz aqui, ele vai trocar o sinal do determinante. Se o determinante aqui, por exemplo, for 10, ele vai automaticamente virar -10, porque vai ser multiplicado pelo -1.
e se for menos 10, ele vai mudar para mais 10, né? Vai ficar o 10 positivo. Então esse aqui tem importância, ele vai trocar o sinal do determinante aqui, que vai ser exatamente o meu cofator. Eu poderia já fazendo aqui esse cálculo, mas não vou fazer agora, tá bom? Qual o próximo passo? O próximo passo é alternar para a linha de baixo. Então será a nossa terceira linha, tá bom? Terceira linha, terceira coluna. Então meu cofator azão 33 é igual a menos 1, que é da fórmula linha mais coluna, 3 mais 3, que vai me dar 6. Esse sinal negativo vai tornar positivo, né? Porque 6 é par, na potência par, número negativo torna-se positivo. Então ele vai ter importância nenhuma na multiplicação do determinante aqui dessa matriz, que é o determinante dessa matrizinha aqui. Realizando essa operação aqui, eu consigo encontrar o A33. Show de bola! Então, qual o próximo passo agora? É simplesmente mudar para a última linha, para a linha de baixo, a linha 4. Então, mudei aqui para a linha 4, tá bom? A matriz que sobrou vai ser M43, né? Quarta linha, terceira coluna. Essa matriz bonitinha aqui. Essa matriz que está visível aqui desse lado. Show de bola! Então, meu cofator A43, né? Azão 43, linha coluna, é igual a menos 1, que é da fórmula 4 mais 3, linha mais coluna. Vai me dar uma potência ímpar isso aqui, né? 4 mais 3 é 7. Menos 1 numa potência ímpar, ele continua menos 1. Então, ele automaticamente vai trocar o sinal do determinante da matriz M43, né? Que é essa matrizinha aqui que a gente encontrou, né? É só calcular o determinante dessa matriz e fazer os cálculos que a gente encontra o cofator A43. Então, calculando o determinante pela expansão de cofatores. Note que eu fixei uma coluna. Isso é de muita importância, você ter uma coluna fixa, né? Até porque para não virar uma bagunça, você fixou uma coluna, você alterna as linhas. Se fixou uma linha, você alterna a coluna. E essa coluna que a gente fixou, a gente vai usar ela. Tá? A gente vai multiplicar cada elemento com seu respectivo cofator. Então, o determinante dessa matriz aqui, o determinante dessa matriz grandona aqui, dessa matriz 4×4, vai ser simplesmente, olha que moleza, vai ser o elemento A13, Azinho, né? O elemento Azinho 13, que é esse 0 aqui, vezes o cofator A13. Lembra que 13, né? É a mesma coisa aqui praticamente. Esse cofator a gente não fez os cálculos, mas a gente sabe como encontrá-lo. Mais o que? Sempre somando, sempre. Mais o segundo elemento. O segundo elemento é 1, né? Tá aqui bonitinho, vou puxar uma reguinha aqui, ó. Esse vai ser o segundo elemento. Show de bola. O segundo elemento é o que? A23, né? Que ele tá aqui, ó, na segunda linha e terceira coluna, esse 1 aqui. Vezes o cofator A23, né? Ou seja, você multiplica o Azinho 23 vezes o Azão 23, mais Azinho 33 vezes Azão 33, mais Azinho 43 vezes Azão 43. Ou seja, a multiplicação aqui do Azinho, o Azinho significa o elemento, o Azão significa o cofator. Então, aqui, ó, o elemento A23, que é o 1, vai ser multiplicado com o cofator que a gente encontrar, vai ser o A23, mais, quando a gente troca de elemento, a gente soma, né? Então, mais o elemento A33, que é o menos 1. Corre aqui, menos 1. Show. Multiplicado pelo cofator A33. Mais, que eu vou mudar de elemento, vai ser o elemento 0, o elemento que é o elemento 43, multiplicado pelo cofator 43. Esse é o elemento, esse é o cofator. Então, lembra que eu falei que a gente irá multiplicar? Então, note que não interessa o valor aqui, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, não interessa o valor aqui desse cofator. Por quê? O primeiro elemento aqui, o A13, é 0. Então, qualquer valor que der aqui é 0. Então, aqui é a mesma coisa, que é o último elemento, né? Que é esse aqui. É a mesma coisa. Não interessa o valor do cofator. O elemento A43 é 0. Então, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, a gente simplesmente não faz esse cofator aqui. Por isso que é bom a gente não ir fazendo logo. A gente faz por último, depois que a gente vê o que a gente tem que fazer realmente. Porque não interessa o cofator que for encontrar. Se for multiplicado por 0, melhor não fazer, porque vai virar 0. Então eu tenho que encontrar o cofator A23 e o cofator A33. Por quê? Porque ele vai ser multiplicado por 1 e menos 1 ou qualquer outro valor que é diferente de 0. Então, esse aqui é o primeiro elemento, né? De novo, aqui repetindo. Né? O Azinho 23 é o segundo elemento aqui da coluna, né? O menos 1 vai ser o que? O menos 1 vai ser o A33, né? Terceira linha, terceira coluna.
E esse elemento aqui, o elemento A43, vai ser o 0 aqui do outro lado. Então, note que vai ser 0 vezes o cofator A13, mais 1 vezes o cofator A23, mais menos 1, né? Esse aqui é tudo elemento, né? Note aqui que esse aqui é o elemento. Vezes o cofator A33, mais 0 vezes o cofator A43, né? Ou seja, isso aqui eu simplesmente risco, que não me tem serventia. Repetindo aqui, ó, só repetir aqui em cima, tá, gente? Então, o meu determinante aqui dessa matriz vai ser o quê? Vai ser simplesmente o que sobrou aqui. Vai ser 1, que é esse 1zinho aqui, vezes o seu cofator, que é o cofator A23, mais menos 1, agora, vezes o A33, né? Que é o seu cofator respectivo. O resto a gente não precisa fazer, porque vai ser multiplicado por 0. Então, esses são os cofatores que a gente precisa encontrar, tá bom? Mas, Alexandre, como eu encontro esses cofatores agora aqui? É simples, é fácil. A gente já tem uma fórmula aqui já, que é aquela fórmula que eu expliquei. Então, vamos encontrar os cofatores? Vamos lá. Então, aqui é mais 1 vezes o cofator A23. Então, cofator A23, aqui, ó, a gente acabou de aprender. O cofator A23 é a segunda linha e terceira coluna eliminada, né? Isso me restou essa matrizinha aqui, que a gente vai encontrar o determinante dela. Show de bola. Menos 1, que é da fórmula 2 mais 3, né? Que é linha mais coluna, que vai me dar 5, que no final das contas vai ser 5 é ímpar, esse menos 1 vai continuar menos 1, vai ser multiplicado com o determinante dessa matriz M23, que é essa matriz aqui. Então, vamos fazer aqui bonitinho? Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui direto, né? A gente aprendeu a fazer determinantes de ordem 3×3. Então, vai ser aqui a diagonal principal. Então, vai ficar 1 vezes 2 vezes 2, né? A multiplicação aqui. 1 vezes 2 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 4. Então, aqui eu tenho que vai ser 4. Isso aqui vai ser minha diagonal principal. 4. Show. Mais, que é da fórmula. A outra diagonal. Então, ou eu escolho aqui embaixo ou aqui em cima. Vou escolher aqui em cima. Menos 2 e 3. Show. Menos 2 e 3. Menos 2 vezes 3 vezes o 3 aqui da ponta. Show de bola. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Vezes 3 dá menos 18. Show. Mais, que é da fórmula. O que sobrou foi aqui. 0 vezes 1 dá 0. Vezes 5 dá 0. Então, aqui vai ser 0. Essa é a minha diagonal principal. Mas isso tudo vai ser subtraído pela diagonal secundária. E qual é a diagonal secundária? É aquela diagonal que é inversa. Então, se eu trocar de cor aqui, então eu tenho aqui que vai ser essa aqui, ó, o 5, 2 e o 3. Então, vai ser 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30. Então, aqui vai ser 30. Chuchu, beleza. Mais, que é da fórmula. A outra diagonal aqui, o 0 menos 2, né? E o 2 da ponta. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes menos 2 continua sendo 0. Show. Mais, que é da fórmula. O que sobrou? 1 vezes 3, 3. Vezes 1 continua sendo 3. Então, aqui vai fechar essa diagonal secundária. Então, resolvendo esse cálculo aqui, eu vou ter aqui que é 4 menos 18, que vai me dar menos 14. Então, aqui eu sei que é menos 14. Menos o que eu resolvi aqui do outro lado. Resolvendo do outro lado, eu tenho que é 30 mais 0 mais 3, né? Então, aqui vai ser 33. Então, ficou menos 14 menos 33, que vai me dar menos 47. Show de bola, menos 47. Então, menos 47 é o meu determinante da matriz M23. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado à potência 2 mais 3, que é 5, vezes menos 47. Como eu sei que menos 1 numa potência ímpar continua sendo menos 1, então vai ficar menos 1 vezes menos 47. Esse menos 1 vai trocar o sinal do 47, né? Então aqui vai ficar 47. Então eu encontrei o cofator A23. O cofator A23 é 47. Então vamos correr para lá, para a gente gravar lá. Então temos aqui que é mais 1, né? Mais 1 vezes o cofator A23, que é 47. Show de bola. Mais, né? Que é da fórmula, né? A gente sempre faz a soma aqui. Menos 1, que é esse elementozinho aqui, né? Menos 1 vezes o cofator A33. Mas Alexandre, eu não encontrei o cofator A33. Então vamos lá, vamos encontrar. Vou botar até aqui em cima aqui, ó, A23 é 47, o cofator A33.
Então, voltando aqui, nós temos aqui o cofator A33, que é a terceira linha e terceira coluna eliminada. Vai ser o menos 1, que é da fórmula, elevado a 3 mais 3, vezes determinante da matriz M33, que é a matriz que a gente consegue enxergar aqui, ó. Quando a gente elimina a terceira linha, a terceira coluna, a gente consegue enxergar uma matriz de ordem menor, né, de ordem 3 por 3, que é essa matriz aqui. Primeiro, eu pego a diagonal principal, então eu tenho aqui para calcular o determinante dessa matriz, né? Vamos fazer aqui primeiro, então, ó. O A33 vai ser o quê? O A33 vai ser menos 1 elevado, 3 mais 3, 6, vai ser menos 1 elevado a 6, que vai me dar um número positivo, né? Que é elevado à potência par, e esse 1 vira positivo. Ou seja, não faz diferença nenhuma, né? Então, vezes o determinante, agora eu vou encontrar o determinante dessa matriz, da matriz 3, 3. Então, 1 vezes 3 vezes 2, eu vou ter aqui na diagonal principal, 1 vezes 3 dá 3, vezes 2 dá 6. Show de bola. Mais que é da fórmula. Encontro aqui esse menos 2 e menos 2 e o 3 aqui da ponta. Show. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes 3 dá 12. Mais 12 ou 12, tanto faz. Mais que é da fórmula. O que sobrou aqui é 2 vezes 1 vezes 5. 2 vezes 1, 2 vezes 5 dá 10. Chuchu. Beleza, essa aqui é a diagonal principal. Vai ser subtraído pela diagonal secundária. Vou botar aqui embaixo para não ficar colado aqui. Então, a diagonal secundária vai ser o 3 e o 5 aqui, né? Que é a diagonal inversa. 3 vezes 3, 9, vezes 5, 45. Show! Mais que é da fórmula. 2 menos 2 e o 2 aqui da ponta. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 4. Vezes 2, menos 8. Então, vai ficar menos 8. Show de bola! Mais que é da fórmula 1 vezes menos 2, que vai me dar menos 2, vezes 1, que continua sendo menos 2. Beleza, agora é só fazer esses cálculos aqui para a gente encontrar o determinante dessa matriz aqui. Então, 6 mais 12 mais 10 dá 28. Então, aqui é 28. Menos, né, que esse menos aqui, agora eu faço o que está do lado de cá. Aqui eu tenho que 45, vou repetir esse 45 aqui, né, menos com menos, né? Aqui esse mais aqui não faz diferença, né? Que mais não troca o sinal, vai ficar menos 8 menos 2, que vai me dar menos 10. Isso aqui vai me dar 35. Então vai ficar 28 menos 35, que vai me dar menos 7. Show? Então o determinante aqui vai ser o quê? Menos 7. Então fazendo aqui, ó, o A33 é igual a menos 1 elevado a 3 mais 3 vezes menos 7. Como aqui é uma potência par, esse menos 1 vai ficar positivo. 1 vezes menos 7, que não vai me dar, vai alterar nada. Então, o cofator A33 é simplesmente menos 7. Então, vamos correr lá para a gente fazer. Então, aqui o cofator A33 é menos 7. Então, aqui, menos 1 vezes o cofator A33 é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 7. Show de bola. Esse mais 1 aqui, vezes 47, não vai alterar o 47. Vai continuar sendo 47, né? Que 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Então, 47 continua intacto aqui. Mais, né? Que é esse maisinho aqui. Menos 1 vezes menos 7, vai trocar o sinal do menos 7, né? Simplesmente vai ficar mais 7. Então, vai ficar mais 7 aqui. Então ficou 47 mais 7, né? Ou seja, 47 mais 7, que vai me dar 54. Então, o determinante da matriz A, dessa matriz zona grandona aqui, de ordem 4 por 4, é o que? É 54. Então, encontrei o determinante da matriz A com expansão de cofatores. A gente vai ter um exercício aí para a gente fixar legal essa ideia, tá bom, pessoal? Simplesmente 54 é o determinante da matriz A aqui, essa matriz grandona, que a gente calculou usando a expansão de cofatores. Então, pessoal, essa aula terminou por aqui. A gente vai continuar fazendo o exercício. Eu vou passar um exercício agora também, mais um exercício, para a gente fixar legal essa ideia de cofatores, da forma de Laplace, né, de como encontrar determinantes aí de ordem superiores. Eu peço a vocês que vocês não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal, que isso vai ajudar demais a gente a produzir cada vez mais videoaulas. Então, não se esqueça, se você não se inscreveu, se inscreve aí. E se você se inscreveu, meu muito obrigado, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula, continuando falando sobre expansão de cofatores e a forma de Laplace que é usado para encontrar determinantes. Te vejo lá. Tchau, tchau.